Deixa eu falar um parênteses rápido aqui, não perco o fio, sobre o suicídio de policiais. Sim, isso... Que veio do fórum, desses dados do Fórum de Segurança e tal. Foram 119 suicídios. Cara, uma coisa é o seguinte, nós temos 7 alguma coisa mortes por 100 mil por suicídio no Brasil. Quando você chega nos policiais, Esse é o número, eu não sei dá qual é o mais de número, 22. Nos policiais de São Paulo, dá mais de 23. Claro. Então, assim, se você tem um índice de suicídio por 100 mil de 7 no Brasil, e o dos policiais é de 22, tem alguma coisa profundamente errada aí também. Não. A rotina desses caras. Que é uma miserável. Desses caras. É uma vida miserável. É um massacre. É uma vida miserável. É uma vida de cara que muita gente não sabe disso. O cara tem que voltar para casa, ele tem que tirar a farda. Ele não pode ir de farda. Se ele for de farda, ele morre. Sim, sim. Ele tem que esconder a farda. Olha a tensão que é isso. O bandido chega, entra num ônibus, ele tá com a farda, ele não pode mostrar. É um negócio... Quantos não morrem porque são descobertos pelos São bandidos? descobertos que são policiais. Mas, tá tudo errado. Veja, duas pesquisas iguais, com a mesma pergunta, foram realizadas, eu acho, pelo Renato Sérgio de Lima, e com os mesmos resultados. Os policiais brasileiros e os profissionais de segurança pública, mais até do que apenas policiais, são contrários ao atual modelo. Sim. Mas ninguém toca nisso. Agora, felizmente, o ministro Lewandowski tem falado, retomado o sonho de alterar o 144, o artigo 144, tocar no modelo policial, até porque a União é muito cobrada, e com razão, né? Mas é impotente. Né? Não tem instrumentos e porque não dispõe da autoridade necessária e fica paralisada a competência. Então é uma situação muito grave. Eu fiquei otimista, não creio que o ministro consiga fazer passar, mas qualquer que seja uma iniciativa nessa direção é positiva, porque começa a romper esse escafandro, né? essa camisa de força que nos impede qualquer salto de qualidade, qualquer ousadia mais criativa. E o fato dele, mesmo não conseguindo implementar a reforma constitucional, dele mencionar a sua necessidade, joga para a sociedade um problema e sai da defensiva. Ele sempre fica, não, nós vamos tentar, vamos fazer alguma coisa. Ele sabe que não pode. E mostra qual é o problema. Ele exibe o problema. Isso. Mas você tem uma pergunta provocativa e depois aí eu tentei impedir você de fazer. Não, ela não é uma pergunta provocativa. É que como nós não temos nenhum reacionário no Reconversa... Como não? Não temos nenhum dos três. Não me ofenda. Nenhum dos três. Não, isso não. Então, era necessário fazer uma pergunta reacionária para dialogar com os reacionários. Me permita? Claro, pois não. Não é que ele seja, ele está... Claro. Fazendo o papel de reacionário. Seja reacionário. Existe um país chamado El Salvador. Opa! Onde há uma organização criminosa chamada Marra. Aliás, são várias, mas, enfim, vamos chamá-las, denominá-las. Tem a Salvatrucha, tem uma outra, enfim, vamos denominar Marras. E um presidente que se transformou num autocrata chamado Nayib Bukele. E esse cara criou... De palestino. Sim, criou um presídio para 40 mil pessoas, enfiou todos esses bandidos lá dentro. E diminuiu drasticamente a criminalidade em El Salvador. Acabou a criminalidade. Os bandidos estão lá dentro. Inclusive, a pessoas parecidas com os bandidos. Tem uma tatuagem parecida, vai pra cadeia também. Não, tem até crianças. Tem de tudo dentro lá. E os caras dormem num pedaço de ferro em concreto. Isso. Que é o que merece esses caras. Isso. Por que isso não resolve? Porque... Não resolveu? Fazer um corte dessa bosta. Depois fazer um corte dessa merda. Barbaridade. Aí faz o corte, aí manda assim, dizer, não, gente, ele tava... Mas essa pergunta... Essa é uma pergunta que as pessoas gostariam de fazer ao professor, a mim, a você. Eu sei porque não resolve, você sabe porque não resolve. O professor vai explicar muito melhor que todos nós. Eu gosto de bandido. Faz outro corte, faz aí outro corte. Eu gosto, o Luiz Eduardo gosta. É uma questão de tempo para isso se transformar numa grande tragédia. Não, o cara já veio, ele foi convidado para o CIPEC, que é o encontro de... Eu adoro o nome conservadores, né? Porque Eduardo Bolsonaro, ele faz encontro de reacionários que ele chama conservadores.
O Burke fica estremecendo na... Não, eu adoro conservadores. Não, coitado De do parte. O Burke vai falar assim... Não, pera, o conservador sou eu aqui, né, no túmulo. Essa canalha não vai ser. E veio um representante do Bukele aqui. Claro. Aqui não, foi em Balneário Camboriú, onde tem o prédio mais alto do mundo, do Brasil. E estão fazendo mais alto Construídos, dizem que lá no Balneário funciona... Isso, e estão fazendo mais alto ainda. Uma moça me contou uma vez num restaurante que é mais alto do que as nuvens. Eu disse... Que beleza. Eu fiquei muito impressionado, eu fiquei muito encantado na hora, mas... Desculpa, professor, mas é uma pergunta Não, que muitos brasileiros, que embute um pensamento de muitos brasileiros. Vamos fazer um presidião? Olha, Ele não quer. Eu não quero... Sabe o Vral Podcast do Porta dos Fundos, você já viu? É maravilhoso. Eles têm são dois malucos que ele não quer. Coisa de bandido, não quer fazer. Vral Podcast, não quer fazer. Presidiário para bandido, não quer. 40 mil. Ele não quer. O que vai acontecer? Primeiro, a gente, evidentemente, não tem a mesma situação, né? Essa que o Bukele inventou. Mas nós temos a nossa perversidade. Eu falei de 850 mil presos. Isso. Eu falei dessas arbitrariedades todas, dessa compulsão ao encarceramento. Nós estamos seguindo esse caminho há bastante tempo e o problema parece não estar se resolvendo nem se reduzindo. Ao contrário, tentei mostrar por que há uma retroalimentação dessa cadeia. E não é por razões morais, espirituais ou abstratas, razões muito concretas que nos explicam efetivamente como é que isso se dá. Quando nós reunimos no mesmo presídio lideranças do crime, nós potencializamos essa liderança e tendemos a facilitar a sua organização. Isso aconteceu no Brasil. Os presídios federais foram sede, ainda são, de articulações em nível nacional. E esse é um dos fatores reconhecidos, inclusive, pelos agentes do crime organizado, é um dos fatores importantes para o salto que houve, né, na estruturação nacional e agora transnacional do crime. Né? Então, eu acho que a gente já tem uma experiência próxima. O próximo capítulo vai ser instrutivo, porque quando você arbitrariamente promove um verdadeiro massacre desse tipo, circunscreve aqueles que são representantes do mal e libera os outros para a sua vida cotidiana, esse jogo não para aí, evidentemente, porque a vida prossegue. Tem o próximo capítulo e nós vamos ter não só reestruturação, reorganização e fortalecimento desses que sobrevivem a esse massacre, como uma conspurcação por contágio de toda a sociabilidade. Essa sociedade está indo para o buraco, para o abismo. E qualquer ideia de lei que pudesse servir de contraponto ao que se chama crime, já perdeu o sentido lá. Né? De que lado você está, se você é um jovem? Né? Onde está o crime aí? Você vai lutar de que lado? Em nome de quê? Nós temos uma putrefação, né, de tudo que algum dia foi cultuado como uma espécie de tradição honrada que merecia exaltação. Essa tradição liberal, democrática, do Estado de Direito, etc., que ainda tem o que contribuir. Eu acho alguma contribuição a de dar ainda, né? Então, é um desatino isso, né? Nós estamos falando, eu não sei exatamente as datas, mas vou falar por informações gerais. Nós estamos falando uma sexta-feira anterior à terça em que vai a entrevista dele ao ar, e nessa sexta em que falamos, anterior à terça em que vai a entrevista ao ar, saíram dados de mortes e de violência em Santos e Guarujá, depois da Operação Escudo do governador Tarcísio. Em que eu bati tanto, e eles tentaram contestar as coisas, assim, até me chegaram a me chamar, gosta de bandido, gosta de bandido. Evidentemente mataram muita gente na Operação Escudo, supostos bandidos, ou bandidos reais, devia ter de tudo. O fato é que a violência cresceu. Para minha não surpresa, a violência cresceu. A morte indiscriminada... Gerou morte indiscriminada. E a violência... Olha, veja você, saíram matando indiscriminadamente, meu amigo Luiz, e aumentou a violência. Você está surpreso? Não, eu não estou. Eu sabia que ia acontecer.
rigorosamente isso. Eu sabia, você sabia, as pessoas sabiam. Mas como eu sou da imprensa, foi assim, a imprensa gosta de bandido, porque nós temos também essa fama, nós gostamos de bandidos, não é? Queremos segurança. Mas, Reinaldo, quando você se refere a essas ações policiais, eu falei das mortes provocadas por ações policiais no Brasil, mais de 6 mil no Rio de Janeiro, dei aqueles números. Nós temos um caso emblemático, que é o da Patrícia Scioli, no Rio de Janeiro. Bom, temos o caso Marielle Anderson, todos conhecem. E o caso Patrícia Scioli, em 2011, uma juíza corajosa. Isso é uma cátedra. Sim, foi criada a cátedra, vai ser a cátedra Patrícia Scioli, que eu tenho o privilégio de coordenar com Eliana Silva Souza. Desculpa, Eliana Souza Silva, eu sempre troco o nome da Eliana, Miriam Crenzinger e Leonardo Melo, na UFRJ, no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, que é dirigido pela Ana Célia Castro, professora Ana Célia Castro. Então, para nós é um privilégio, porque a gente quer fazer daquele espaço um ponto de encontro, de interlocução com a sociedade também, não só com as várias áreas da universidade, e honrando, homenageando o legado de Patrícia Scioli. Ela enfrentou, em São Gonçalo, milícias compostas por policiais militares e civis e bombeiros, e enfrentou em O Fazendo também a violência policial. Ela foi morta diante de sua casa com 21 tiros. Seus filhos estavam em casa. Vocês podem imaginar o que significa isso. Uma juíza... Nós falamos de casos italianos, né? Nos lembramos de casos históricos assim, mas no Brasil... Então, Não, eu queria dar o exemplo, né? Não se meta com a gente, porque senão a gente faz isso com você. Pronto, Para a sua família também. E a questão da política, não é, Reinaldo e Valfrido? Porque eu estava falando das articulações na Baixada Fluminense, que depois colonizaram o Rio de Janeiro, mas nós estamos falando de que essa é uma questão... Não só o financiamento, porque as estruturas de poder que estão sendo montadas, envolvendo empresários locais, interesses empresariais, que às vezes se tornam indistinguíveis do crime, mais essas forças policiais corrompidas e mediações cada vez mais cooptadas por essa lógica perversa, isso está se tornando o modelo político tirânico no país inteiro. Pelo menos no Rio de Janeiro, se expandindo por territórios e se multiplicando e chegando aos postos superiores da política. É uma questão política